dia a todos. Assim como a Fabiola, eu também não consigo falar sentado, principalmente eu preparei um roteiro da apresentação. O tema PIS e COFINS está cada vez mais complexo. Antes se falava do imposto de renda, que era complexo, passou uma fase agora, pelo menos uns 10 anos, né, do PIS e COFINS tem disputado cabeça a cabeça com o imposto de renda, na sua complexidade. Agora, com essa nova legislação, acho que o imposto de renda conseguiu voltar agora a ter uma nova complexidade. E assim, os contribuintes têm que viver e conviver com essa insegurança, nessa miscelânea e complexidade do nosso sistema tributário. Então, me foi dado um tema também extremamente complexo, polêmico, e espero que eu tenha capacidade e felicidade de conseguir passar alguma coisa para vocês do que está acontecendo sobre esse tema a nível, especialmente do Tribunal Administrativo, o CARF, do qual eu sou membro, e que eu tenho tentado, por vezes, trazer esse debate jurídico um pouco acima das normas meramente regulamentares, assim como também Fabiola, Pedro Anan, a gente sempre tem tentado levar o doutor Fábio para aqui. Bom, tema PIS e COFINS e a não cumulatividade nas empresas distribuidoras de combustível, medicamento, perfumaria, autopeças e fertilizantes, enfim, empresas que estariam sujeitas à tributação concentrada ou mais popularmente conhecida como monofase. Esse barulhinho bom, eu preciso fazer um breve limitação de escopo aqui, porque como a gente julga processos, eu não posso efetivamente externar opiniões sobre processos que estão ainda para ser julgados ou sobre teses, sobre o qual ainda não me manifestei por uma questão de limitação regimental. Então eu vou, aquelas decisões sobre os temas que já são conhecidos nós vamos comentar, e aquelas que eu também tenha participado dos debates nós vamos comentar, até porque os julgamentos do Conselho são públicos e muitos daqui estão lá também assistindo, então não há problema nenhum. Bom, aqui ficou pequena a letra porque é a evolução legislativa. Como é que funcionava? Bom, até 98, 99, 2000, o sistema tributário criou o mecanismo de substituição tributária e maximizou retenção na fonte, substituição tributária, como mecanismos de quê? De aumentar a eficácia da fiscalização, fiscalizando com menos pessoas, menos estrutura, menos quantidade de contribuintes, com uma arrecadação mais relevante. Primeiro, nesses temas, foi a retenção na fonte, já existente antes, depois veio a substituição tributária. E a substituição tributária se fazia, então, uma presunção da ocorrência do fato da dor nas cadeias subsequentes e concentra-se a tributação do substituto, tributa-se o tributo próprio mais o tributo incidente sobre uma margem de valor agregado, e depois a gente vai ver isso em quadros e com isso se atinge a arrecadação numa média esperada pela fiscalização. Bom, mas a partir dessas leis aí, 9.990, que alterou a 9.718, depois das suas alterações subsequentes, veio combustíveis, a 10.147, medicamentos, perfumaria, 10.485, máquinas, veículos, autopeças, 10.865, embalagens, e assim por diante, foi instituído o regime monofásico de incidência. Então, aquelas operações que antes estavam submetidas ao regime de substituição tributária passaram a estar submetidas ao regime de incidência monofásica. A bandeira sempre foi levantada pelo governo assim, não vai haver aumento de arrecadação. E eles aumentaram as alíquotas de concentração na pessoa do fabricante ou importador ao percentual numérico que equivalia ao MVA que antes incidia no ST. Então, efetivamente, não houve aumento da alíquota, houve mudança do Instituto da Tributação. Deixou de ser ST, passou a ser incidência monofásica. Tenho certeza que a doutora Meriel, que já fez sustentação sobre esse assunto aí, sabe da temática.
Foi um grande planejamento tributário realizado pelo governo. Tá? E eu cito isso, inclusive, num voto meu, que foi o planejamento tributário citado pelo governo e dura lex et lex. Agora a legislação mudou. E por que eu digo que foi um planejamento tributário? Porque antes o contribuinte tinha o direito de ressarcir-se do fato gerador presumido que não viesse a ocorrer e tramitavam uma enorme quantidade de processos que buscavam de volta os tributos, PIS, COFINS e incidentes sobre substituição tributária cujo fato gerador não ocorreu, normalmente porque foram reintroduzidos na cadeia de produção. No regime monofásico, o governo pretendeu também acabar com isso sem aumento da tributação, mas pelo menos não precisa mais devolver o ST que antes devolvia. Bom, a partir de então, de agosto de 2004, a 10865, isso é importante para a temática, que é o seguinte: o que aconteceu? Os contribuintes que tivessem parte das suas receitas tributadas pelo regime, fora do regime não cumulativo, passaram a poder aproveitar créditos e passaram a estar sujeitos também à não cumulatividade. Portanto, contribuintes na incidência monofásica estão no regime não cumulativo, quanto à parte de suas receitas. Enquanto que os contribuintes sujeitos à substituição tributária estão fora do regime não cumulativo. Tá? Então, esta é uma situação marcante. Por quê? Porque a partir dali, passou-se a ter, efetivamente, dentro do espectro de apuração não cumulativa, também as empresas que vendessem seus produtos no regime monofásico. Bom, então aqui uma diferença do monofásico e o ST, que é importante a gente, o que acontece? A indústria concentra a tributação com um MVA bastante elevado, vende para o varejo, para o atacadista, que vende para o comerciante varejista, com não incidência de tributo, e o varejista para o consumidor final com não incidência de tributo. Os institutos são diferentes. Não incidência, não ocorre o fato jurídico tributário, porque ele já ocorreu numa só etapa, sobre uma margem de valor agregado, presumida e arbitrada, única. Bom, com isso, atacadistas e varejistas não são contribuintes, eles não sofrem incidência. Por isso que, se o fato gerador presumido não ocorrer, deveria ser devolvido o tributo antecipado, conforme o parágrafo 7 do artigo 150 da Constituição. Bom, mudando isso para o regime monofásico, aumentou-se na pessoa, na indústria ou importador, a alíquota, que na prática é o mesmo número que dava no cálculo do MVA. Vocês podem confirmar. Da indústria para o atacadista, do atacadista para o varejista e do varejista para o consumidor final, aplicou-se a tributação. Com isto, atacadistas e varejistas sofrem incidência da tributação. Eles são contribuintes, porém, a alíquota zero. E a partir de agosto de 2004, passam a ter direito de descontar créditos, porque estão no regime não cumulativo. E aí começam a surgir esses problemas que aqui estamos enfrentando. Vamos lá. Disciplina legal que acaba gerando essa polêmica toda. Bom, do valor, então, direito ao desconto de crédito. Então, do valor apurado na forma do artigo 2º, que é a base de cálculo dos débitos, podem ser descontados créditos calculados em bens adquiridos para revenda, e aí vem a exceção, exceto em relação às mercadorias e produtos, vamos lá, monofásicos. Então, você pode descontar crédito de bens adquiridos para revenda em relação a mercadorias e produtos referidos, ou seja, você pode descontar o crédito menos que os produtos monofásicos de tributação concentrada. Até aí, tudo bem. Bom, tem um outro probleminha que depois a gente vai ver o seguinte: há um crédito específico da armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, e aqui eu destaco, nos casos dos incisos 1 e 2, então nos casos da incidência monofásica, pode ser descontado o crédito, armazenagem e frete na operação de venda, nos casos dos incisos 1 e 2, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Então aqui nós já criamos duas situações para a gente pensar, que é o quê? Bens adquiridos para revenda, exceto monofásicos, armazenagem de frete na operação de venda, exceto monofásicos, numa primeira leitura e rápida leitura. Bom,
Aí temos então aqui o direito do parágrafo 7 do parágrafo 8º, que é justamente aquele direito de quem tem parte das suas receitas tributadas pelo regime não cumulativo, então poderá apropriar-se de créditos exclusivamente em relação a custos, despesas e encargos vinculados a estas receitas. Tá? E receitas não cumulativas, então já começa a divergência de interpretação. E o parágrafo 8º só dá o critério, ou é critério de rateio, ou critério de apropriação para quem tem contabilidade de custo integrado. Né? Vamos lá. Uma hora até no final eu vou saber quando que toca para frente. Ainda na disciplina legal, outras situações que vieram e que constantemente estão aí para reflexão. Bom, o artigo 17 da Lei 11.033 passa a dizer o seguinte, olha, as vendas efetuadas com desoneração, e aí destaca-se a alíquota zero, não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações. Então, criou-se uma disciplina dizendo que, olha, você comprou tributado, mas vendeu sem tributação, não tem problema você manter. Ao contrário do ICMS, que manda você estornar, né, porque é proporcional, lembremos nós, não numa atividade de ICM, comparação totalmente diferente, embora estejamos falando de técnica, lá é princípio. Né? Bom, voltando ao artigo 3º da 10.637 e 10.833, diz o seguinte, que não dará direito a crédito. A aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção. Esse último caso, e aí a legislação ela é ótima, né? Qual o último? Isenção ou desoneração total? Tá? Então esse último, quando revendidos ou utilizados como insumo, então é comércio ou indústrias, em produtos ou serviços sujeitos a alíquota zero, sendo alcançados pela tributação. Então é o seguinte, a regra, comprou desonerado, não dá crédito, salvo se a saída for onerada. Só onerada ou tem a limitação da isenção, e assim nós vamos adiante com a nossa problemática de interpretação literal do lei. Tá? Bom, indo adiante então, diz o artigo 16 da 11.116, dizendo o seguinte, olha, aqueles créditos que acumularem-se em razão das saídas desoneradas, e portanto você pode tomar segundo o artigo 3º, pode acumular segundo o artigo 17, pode manter segundo o artigo 17. Então esse você pode compensar ou ressarcir segundo o artigo 16 da 11.116. Que até ali também se discutia se o crédito acumulado em conta gráfica era passível de ressarcimento e compensação, ou tinha que ficar lá ad eterno, sem correção, na conta gráfica do contribuinte. Bom, a minha interpretação pessoal é a seguinte, então, muitos confundem dizendo que o artigo 17 dá direito a tomar crédito das operações que inclusive venham com a alíquota zero. Eu entendo que são coisas diferentes, está muito claro, né? Então, o artigo 17 regula o direito à manutenção do crédito. O artigo 3º regula o direito de descontar crédito. Enquanto que o artigo 16 permite aquele compensar o crédito que pode ser mantido. Então, eu não posso manter algo que eu não posso acreditar e não posso ressarcir algo que eu não posso manter. Simples assim, embora a gente vai ver milhares de processos confundindo essa situação, né, Fabio? Vamos lá. Aí vamos então à prática. Bom, a partir de agosto de 2004, tem várias soluções de consultas, eu citei essas soluções aqui, exemplificativamente, né? Mas a partir de 1º de agosto de 2004, diante do fato de que a 10.865 permitiu a tomada proporcional de créditos para quem tem parte das suas receitas no regime não lucrativo, a partir dali, o distribuidor, então, atacadista das mercadorias, mencionadas aqui, era específico para perfumaria, tocador e higiene pessoal, né? Faz jus aos créditos da não cumulatividade da contribuição ao PIS nos termos da legislação de regência. Então, ele permite o crédito. Que crédito? Nós já vamos ver. Tais créditos não abrangem as aquisições para a revenda das mercadorias em questão. Então ele diz, olha, você pode tomar crédito, mas não pode tomar crédito na compra da mercadoria. Mas você tem crédito em insumo, você tem crédito de aluguel, de arrendamento, despesa financeira, na época dava, né? Você tem crédito de depreciação, amortização, você tem crédito de energia elétrica. E então, eu coloco aqui que a partir dali, ó, por essas conclusões, o contribuinte que tiver parte de suas receitas ao regime monofásico está inserido na não cumulatividade, uma dúvida.
pode descontar crédito em relação aos insumos e demais itens, entre os incisos 2 e 8. Eu vou deixar o 9 para depois, porque eu destaquei lá na frente. Enquanto que ele não pode creditar-se da aquisição de bens com incidência monofásica. Está muito claro que essas são as conclusões, me parece, né, a partir dessa solução de consulta. E ela é ratificada, por exemplo, por uma decisão do CARF. Essa é a decisão mais comum que se tem hoje no CARF a respeito do assunto, que é o quê? Combustível, derivado de petróleo, crédito, rateio. Rateio, vimos lá a legislação. Então, consoante, então, parágrafo 7 do artigo 3º, na hipótese da pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa da contribuição em relação a apenas parte de suas receitas, o crédito será apurado exclusivamente em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas. Até aí, tudo bem. Está repetindo a lei. Não se incluindo no cálculo do rateio profissional as receitas decorrendo das vendas de gasolina e óleo diesel pelas distribuidoras de combustível, porque elas são alíquota zero. Então aí tem duas situações. Uma que eu não posso me tentar, outra qual o percentual que eu vou lançar no rateio. Tá? Mas essa é uma decisão corrente do CARF, que está, de uma maneira, aplicando a solução de consulta. E aí, um pouco adiante, já os distribuidores e varejistas de combustível tributados à alíquota zero, em razão do regime monofásico, não podem creditar-se nos custos e despesas decorrentes da comercialização, entre eles frete e armazenagem, nos termos do artigo 1º, 1b da lei estatal. Ou seja, negou o crédito na venda e negou o crédito na compra, mas deu o crédito do 2 ao 8 do artigo 3º. Outra decisão, a primeira do nosso relator, se não me engano, é da turma de Sidney Stahl. O Rosaldo Trevisan, para quem não conhece, ele é um conselheiro da Fazenda, né? E é um conselheiro, como vários que tem da Fazenda, lá muito coerente. O voto dele está nesse sentido aí. Com fins da automatividade de serviços vinculados à aquisição de bens com alíquota zero. Então, creditamento possibilidade. É possível creditamento em relação aos serviços sujeitos à tributação, transporte, carga e descarga, efetuados em ou com bens não sujeitos à tributação da contribuição. Então, aqui ele está fazendo uma diferença. O que é? A aquisição do bem não, com alíquota zero, que pode ser monofásico pelo varejista, por exemplo, com os serviços de carga, transporte, logística dessa aquisição. Então, foi concedido esse direito, nesse sentido, desvinculando os custos da aquisição do bem efetivamente submetido à alíquota zero. Bom, 10 minutos. Acho que vai dar. Bom, aqui, um brilhante voto da nossa conselheira Fabiola, né? Ela perdeu em uma parte, o José Antônio Francisco redigiu uma parte, mas no que interessa, ela foi vencedora. E ela também vai na mesma linha, tratando-se de frete tributário, crédito, frete na aquisição, inexistência de vinculação ao crédito do bem adquirido. Operações diferentes. Então, tratando-se de frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a insumos adquiridos que não sofreram incidência, o custo do serviço gera direito a crédito. Então, estão de parabéns lá na turma, não esperava que realmente saísse uma decisão deste JAES. Espero que estejam mantendo essa decisão para avante, né? Porque nem todas as turmas são assim. Por exemplo, tem essa aqui, de minha relatoria, mas vejam, aqui a discussão não está disponível esse acordo ainda, tá? Mas eu já formalizei, falta só fresquinho, já fresquinho, né? E foi uma briga, foram uns 3, 4 meses para conseguir voltar esse processo aí. Mas assim, frete na operação de venda. Frete na operação de venda. Bom, para conseguir também que o frete na operação de venda passasse, e a minha interpretação até então era o seguinte: então, o distribuidor atacadista de mercadoria sujeito a regime monofásico de incidência de fins não pode descontar crédito sobre os custos de aquisição vinculados aos referidos produtos. O Marcelo queria me matar quando eu falei que eu pensava isso aí, e eu vou ter que repensar, honestamente, até porque a gente está em constante reflexão e evolução ou involução, não sei, né?
Ele não pode descontar crédito sobre as aquisições. Porém, como ele está no regime não cumulativo de apuração das citadas contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda, quando for ele suportado na condição de vendedor dos termos do artigo 3º imóvel. O do inciso. Por quê? Então, aqui, inclusive, pasmem, eu fui acompanhado pelo meu digníssimo presidente, né? Os outros dois ficaram vencidos, mas ele votou comigo. Então, quem conhece o meu presidente sabe que ele é bastante cioso pelas interpretações fiscais, né? E ele votou comigo, né? Eu perco o presidente, não perco nada, mas ele é igual. Então, ele votou comigo, mas a dúvida dele foi o seguinte: ele me ligou dizendo, Caçuli, me diz isso aqui, essa empresa, ela está no regime não cumulativo? Eu falei, tá, desde agosto de 2004, ela está no regime. Então tá bom para mim, cara. Aí eu não sabia por que estava resolvido, não estava, né? Daí depois ele veio e votou. Claro, estava resolvido. Por que estava resolvido, mas daí ele votou. Então é o seguinte, aqui surgem algumas possíveis conclusões que eu quero partilhar com vocês, quem sabe, né? O comerciante atacadista ou varejista que na compra preço do serviço de transporte, armazenagem e logística diferente do preço do produto monofásico, né? Essa é uma parte da discussão. E na venda, o preço de revenda de um produto monofásico e armazenagem de frete para operação de venda. Fazer essa distinção. Mas vamos lá. Por vezes, o critério contábil, e aqui me auxilie e me perdoe os contadores, né? O critério contábil, ele pode, se eu for considerar que o preço de serviço de transporte, armazenagem e logística pelo CPC 16, itens 9, 10, 11, agrega o custo de aquisição, se eu utilizar o critério contábil, eu não posso dar o crédito da entrada, porque ele está no custo de aquisição do insumo não monofásico. E agora eu me justifico porque eu votei naquele sentido ali. Porque eu tenho uma interpretação de que insumo, tudo que é custo, direto e indireto, e que agrega um custo, dá direito a crédito. E só dará direito a crédito pelo critério contábil as despesas que não estiverem expressamente vedadas. Sempre foi meu entendimento. Infelizmente, ou felizmente, esse não tem sido agasalhado, inclusive por colegas dos próprios contribuintes e com fundamentos muito bons. Eu achava que isso poderia ser um critério para pelo menos tirar a subjetividade da discussão. É custo, dá crédito, é despesa, só dá crédito se a lei prevê. E aí a gente iria talvez propor uma possível solução nessa situação. Então, se eu considerar o critério contábil aqui é custo de aquisição. Custo de aquisição do produto monofásico, se ele agrega ao produto monofásico, não teria crédito. Sabiamente, Rosaldo e Fabiola separaram essa situação pelo critério do preço e não do custo. Então aqui, por isso que eu fiz o preço e não custo. Então aqui é o seguinte, quando eu falo de aquisição eu falo de custo, quando eu falo de venda eu falo de despesa. Então eu tenho despesas de venda, que eu só tenho crédito se a lei me der, e tenho custos que eu teria crédito sempre, se a lei não vedar. E aí pode ser que o custo do transporte agregue o custo da mercadoria, formando o custo do estoque. Bom, então para refletir, às vezes o critério contábil nos ajudaria para dar o crédito nos insumos, às vezes pode nos atrapalhar, como essa situação aqui. Então é importante distinguir corretamente que seja preço e custo de aquisição. E aí, me parece que está muito bem destacado nesses votos, que quando há a vedação, ele está falando a venda da mercadoria, a compra da mercadoria, e não aos custos de aquisição da mercadoria. E aí se pode estabelecer um debate mais rico nisso, que eu pretendo voltar a refletir. Vocês viram que a decisão está recente, né? Já fez um mês, né? Aliás, está fazendo um mês hoje. Então, para refletir, e agora eu quero trazer uma situação que permeia toda essa situação, não era muito objeto aqui, talvez, mas não deixa de ser, porque nós estamos falando de aquisição de alíquota zero, de venda com alíquota zero, e de tomada de crédito,
E eu trouxe aquela legislação de propósito. Bom, firmar algumas premissas por aquelas legislações. Se é certo que a aquisição de um produto desonerado e a subsequente venda também desonerada não dá direito a crédito nem manutenção de crédito. Ok? Eu compro sem tributo, vendo sem tributo. Não tenho crédito. Bom, a aquisição onerada. Já estou no último slide. A aquisição onerada. Ainda bem, mas eu falei que vou repensar, sabe? Então a aquisição onerada, eu não vou permitir crítica, você não nos prestigiou aqui. Não vou permitir. Pode embargar. Pode embargar. Então, a aquisição onerada e a venda desonerada permite manter o crédito. Nós vimos isso. Então se eu compro 100 e vendo 100, não tenho crédito. Se eu compro com e vendo 100, posso manter o crédito. E se eu compro 100, aquisição desonerada e vendo onerado, dará direito ao crédito? Né? Não era objeto da minha palestra aqui, mas teve, todos os votos são contra, com exceção de um que eu conheço, né? Que é meu, por isso que eu conheço. Mas e só fui acompanhado também, porque a composição da minha turma era outra, mas é algo para que reflitamos quando o professor Ives falava que a gente tem que partir da interpretação da lei, do princípio da legalidade, das instituições e firmar muito bem a limitação ao poder de tributar, que é um direito nosso nos opor a sanha arrecadatória quando ilegal e desenfreada. Se a gente for olhar que financeiramente, se eu nada paguei, se eu não tive o ônus do PIS e COFINS na entrada e também não tive o ônus do PIS e COFINS na saída, não é nem moral, vamos convir, eu pedi o crédito. Porém, se a lei me deixa, quando eu tive o ônus do PIS e COFINS na entrada, mas vendi sem o PIS e COFINS, ao permitir que eu mantenha o crédito, ela está indiretamente falando, você pode vender mais barato. Porque ao manter esse crédito aqui, e ao poder ressarcir e compensar, você vai eliminar esse custo. Desonera a cadeia e realiza a não cumulatividade ao manter o custo. Ao manter o crédito e permitir compensar e ressarcir o crédito. Portanto, ele não é teu custo porque ele é ressarcível. Ele é um tributo recuperado. Portanto, o teu preço é menor. Porém, aquele que compra com zero, não tive o ônus e não tenho o crédito, mas quando eu vendo sobre o valor por mim agregado na minha etapa, eu vou pagar sobre a minha e sobre a anterior, eu vou ter crédito? Não deveria ter? Se fosse semi, sabemos que não, a Constituição expressamente proíbe. Embora José Eduardo Soares de Mello, de anos e anos, sustentava que no meio da cadeia, o regime não cumulativo deveria, os estornos subsequentes eram um diferimento, deveria manter o crédito. Infelizmente, essa é uma tese que acabou não emplacando por enquanto, né? Por enquanto. Mas eu coloco esse questionamento para a gente refletir, terminar com uma reflexão. E tem um voto, pelo menos um, favorável no Conselho. Pelo menos um, por enquanto, né, Fabiola? Dá para ir para a Câmara Superior já. Já dá para ir para a Câmara Superior e talvez possa sustentar uma boa situação do Judiciário. Mas aquela situação, se eu compro 100, vendo 100, não tenho. Se eu compro com, tenho ônus, que esse ônus é recuperável, posso manter. E quando eu compro com, 100, mas vendo com, pagando pela minha etapa e a do anterior, eu não deveria ter, ao menos, um crédito proporcional às minhas saídas tributadas? Foi assim que votei lá naquela ocasião. Não tenho aqui o acordo, mas se me mandarem eu forneço. Seria isso, tá? Vamos ver se eu vou confirmar. É isso mesmo. Muito obrigado. Bom, excelente, parabéns a ambos. Passo a palavra para dúvidas, questionamentos, apontamentos. Bom dia a todos, né? Quero parabenizar pelas brilhantes palestras, né?
Só queria chamar a atenção de 2 pontos. Né? No caso da doutora Fabíola, não sei se você já examinou, mas acho que a questão do conceito de receita bruta e faturamento, na 12973, incorreu numa inconstitucionalidade muito grande. Por quê? Porque a Constituição, lá de 195, ela diz assim, a base de cálculo será faturamento ou receita. Quando chegou na lei, aí vinha a lei, um falava receita, outro falava faturamento, só que nessa nova ela fez uma coisa muito interessante, faturamento que compreende a receita, ou seja, aí botou logo as duas, né? E aí tem aquela questão da ministra Rosiveira, que ela inclusive reconhece que o comando constitucional é alternativo e não cumulativo. Fica aí para a gente refletir, se mais uma vez na tentativa de organizar, não terminou desorganizando, né? Para o doutor Caçula, essa tese eu tenho defendido bastante lá no Conselho, porque está havendo uma coisa absurda, que o artigo 17 é muito claro, ou eu não sei ler, né? Porque ele diz assim, terá direito a crédito quem os produtos isentos, não incidência, não sei o que lá. Ou seja, qual era a finalidade da lei? Era exatamente dar o direito a crédito, né? Ou seja, a não cumulatividade era para dar direito a crédito. Eu começo dizendo o seguinte, não existe sistema monofásico, é impróprio, porque ele é plurifásico. Quando eu tenho a alíquota zero, o senhor colocou, é tributado a alíquota zero, que a qualquer momento, isso inclusive foi foi inteligência do doutor Everardo Maciel para a época do IPI, que ele, para facilitar poder manejar as alíquotas, ele colocou a alíquota zero porque não precisaria de lei, se fosse isento precisava. Aí o outro pegou, né? Então, é interessante analisar sobre esse princípio. E o que é mais interessante ainda é que não é tão lógico que não tem direito a crédito, que cada um busca um fundamento, inclusive no próprio STJ. Chegando ao ponto do ministro Mauro Campos dizer assim, primeiro era que era a lei do rebordo, porque era a lei complementar 95, a coisa mais absurda que existe, que o que existe de mais prostituído no Brasil são as medidas provisórias, que é cheio de emenda, todas elas têm emenda de PIS e COFINS, né? E no STJ o ministro Mauro Campos disse o seguinte, precisamos mudar de argumento, que estamos equivocados, ou seja, precisamos ter qualquer argumento para negar o direito de crédito, porque esse não vale mais. E no último mês a gente conseguiu no STJ já 2 votos para reconhecer que a lei não deu restrição no artigo 17, não sei se o senhor concorda, o senhor falou aí a questão do manter. Ora, para quem veio o artigo 17? Para quem não tinha direito, porque quem tem direito não precisa de lei para dizer que tem direito. Então esse artigo 17 só se justificaria exatamente para que seja dado o direito de crédito para quem não tem o direito de crédito. E a gente já conseguiu lá que 2 ministros revissem o voto, né? Foi dado um pedido de vista, exatamente que não existe restrição, que está sendo querido dar pelas soluções de consulta da Receita, e data máxima vem aos outros julgadores do CAF, com todo o respeito. Cada um busca um argumento para dizer que não tem direito de crédito. Então eu entendo que a lei não deu restrição, que está sendo está havendo tentativas de dar essas restrições ou no CAF ou no próprio STJ para restringir o direito de crédito, que o objetivo da lei era não cumulatividade, que pressupõe direito de crédito. Eu não entendo que o manter é só para quem já tinha, porque quem já tinha não precisa, e gostaria de ouvir especificamente sobre essa questão do manter. Obrigada. Obrigado, Meriel, sempre muito hábil, né, com os seus argumentos. Eu não consigo enxergar no artigo 17 uma permissão, uma regulamentação de tomar crédito. Eu consigo enxergar uma permissão de manter. A menos, eu não vou dizer que isso não seja possível, plausível de se entender. Eu tentei, sobre o argumento financeiro das cadeias, tentar chegar na minha conclusão. Eu acho que há o crédito. Eu votei no caso que eu falei, que foi março, abril, há o crédito. Mas esse crédito é proporcional às saídas não tributáveis. Ou proporcional às saídas tributáveis, como o termo, né? Eu acho que dá o crédito, sim. Mas ao entender que o crédito está albergado no artigo 17, para quem compra sem incidência, significa nós reconhecermos a derrogação para o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º da 10.637/2003. Então, ok, aplicação de lei no tempo.
ao entender que o artigo 17 permite o crédito, ele automaticamente estaria derrogando ou revogando tacitamente o inciso 2º para o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3º. Porque o artigo 3º diz, olha, não dará direito à aquisição de pessoa física e aquisição de produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive isenção, nesse último caso, exceto quando empregado na saída de produto tributado. Então ele está dizendo, não é que não dá crédito à compra, ele dá crédito à compra. Ele dá crédito à compra quando a saída é tributada. É o que eu leio do inciso 2, parágrafo 1º ali. Então ele não dará direito a crédito, a compra desonerada, exceto se a saída for onerada. Lendo muito rapidamente e consertando com a questão da plurifase, né? Então, assim, gostaria muito de ver os fundamentos do STJ, quando vierem a sair nesse sentido, para aprender, mas eu não consigo ler no artigo 17 o direito a acreditar-se, salvo se eu entender que ele derroga o parágrafo 2º, o que eu não consegui também entender. Um é direito de descontar crédito, o outro é direito, olha, a saída desonerada não impede a manutenção. Então eu ainda só posso manter o que eu posso acreditar. E aí, indo lá no que eu posso acreditar, lá eu posso me acreditar da saída desonerada se a saída for onerada. E aí, se eu posso acreditar, eu vou lá no 17 e mantenho. E vou lá no 16, da 116 e restituo o compenso. É o que eu dou o direito a crédito, mas não com esses argumentos. Mas eu respeito e a gente está permanentemente flexível e permeável a absorver novos conhecimentos e mudar de opinião. Né? A única coisa que não muda, né, é justamente essa nossa necessidade de evoluir. Obrigado. Fazendo um complemento do Dr. Cassuli e Mariel, com todo o respeito e vênia que todos, e principalmente eu, discordaram da sua posição, em complemento ao que colocou o Dr. Cassuli, o parágrafo 10 do artigo 3º vem nos diz que o crédito PIS/COFINS só se presta a abater o próprio PIS/COFINS. Me parece que a regra do artigo 17 vem como uma disposição para evitar que se lavrasse a autoinfração, no sentido de que, olha, se você, basicamente no que nós temos no TIT, fazendo dos estados em geral, se você não tem tributo a pagar, o PIS/COFINS a pagar, pela isenção, pela alíquota zero, etc., então não há sentido você manter os créditos, ou ter créditos. Já que o parágrafo 10 nos diz que o crédito serve para bater PIS/COFINS. Se você não tem PIS/COFINS, porque a venda é isenta, a alíquota zero, etc., então caberia uma autoinfração para glose de crédito de turno forçado. Me parece que é um benefício dado pela legislação, do artigo 17 da 11.033, para você manter os créditos, mesmo em situações que você não tem PIS/COFINS a pagar, em atenção ao parágrafo 2º, inciso 2, e em atenção também ao parágrafo 10, do artigo 3º. Me parece que manter, concordando com o Dr. Cassuli, é mesmo manter, não gerar. O STJ, é claro que as decisões do STJ são sempre analisadas, devem ser analisadas. Esperemos nós sair da decisão, vemos quais são os fundamentos do STJ. Né? Eu sei. Tô louco, é certo. E que já leve para o repetitivo nessa história, para a gente não ficar nessa certeza, né? Claro. Alguma dúvida que alguém queira colocar? Algum apontamento? Bom, eu tenho 3. Todos para a Fabíola. Um para a Fabíola e 2 para o professor. E essa questão da exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS, eu tenho dificuldade de aceitar essa tese, nunca publiquei por questões óbvias, reserva de mercado. Né? Nunca escrevi, nem vou escrever, mas eu pessoalmente tenho dificuldade de aceitar essa tese. Né? Mesmo os clientes do escritório falam desde logo que eu não acredito, mas se quiser entrar, a gente entra com a tese. Né? Porque o ICMS não é só transitar pela contabilidade, como se diz em todos os tribunais, ou como se diz em todos os argumentos, todas as ações. O ICMS próprio é resultado. Né? É receita, porque a lei comunitária 37 determina que o cálculo seja feito por dentro. Então compõe o preço, se compõe o preço, compõe a receita bruta. E por isso que se deduz o ICMS da receita bruta para se achar a receita líquida. Né?
E a despesa, porque você faz lá um lançamento passivo contra a despesa de ICMS, que o seu ICMS pagar, porque a despesa justamente você vai reduzir da receita líquida, da receita bruta para a receita líquida. É claro que tem eventos contrários, certamente deve ter, se é uma conferência de 50 pessoas, deve ter 55, discordando de mim já agora. Mas eu tenho alguma dificuldade. E veio então a lei 12.973. Eu trouxe lá no seu artigo 12, como o Fabio bem colocou, no seu parágrafo 4, dizendo que não se inclui na base de cálculo, no conceito de receita, na receita bruta, os tributos incidentes destacados por quem oferece receita. Lá na sua parte final se diz na condição de depositário. Na minha concepção, claro que é só minha, deve ter, como disse, 55 discordando, isso seria o ICMS-ST e o IPI, porque eles são destacados na condição de depositário. Me parece que isso é uma disposição que vem a complementar a legislação, afinal de contas, se vocês lerem literalmente 3833, não consta a exclusão do ICMS-ST do IPI, a exclusão da base de cálculo, consta na 978, mas na 3833 não. Me parece que esse artigo 12, parágrafo 4, vem a complementar ou a suprir uma lacuna até então existente, se bem superada pela Receita Federal em várias soluções de consultas. Disse claro expressamente que o ICMS-ST não acompanha a base de confins. E aí eu coloco, não um apontamento, nada, mas um ponto, uma dúvida, Fabio. Eu não sei o que pensar, ver a lei 12.3 se trouxe mais essa disposição, não sei se é uma supressão de lacuna, não sei se inclui o ICMS próprio, o ICMS-ST, a se ligar que a tese vale, que o ICMS é só ativo e passivo, só trazido pela contabilidade, a condição de depositário poderia ser aplicável por ICMS próprio e também o ICMS-ST, eu estou na dúvida. O que você acha? Obrigada pela pergunta. Deixa eu só fazer uma comentário em relação à questão que a Mariela colocou, da tese e da questão de receita de faturamento. Inclusive, eu havia colocado aqui, agora as duas estão na primeira posicional do 20, então tivemos discussão em relação a isso. Realmente existe esse disposicionamento de que seria uma coisa ou outra. Eu, particularmente, acho que vai acabar na discussão se o faturamento pode ser entendido como receita, e aí é conceito de faturamento no 110, e acho que é difícil passar uma tese dessa, talvez para a gente que julga a legislação no Conselho, fazer essa classificação que foi colocada de que ou uma coisa ou outra para poder desonerar, porque tem disposição expressa na legislação, e aí você tem aquela a peixa do regimento de que se a gente fizer isso, a gente vai entrar teria que declarar a inconstitucionalidade da legislação primeiro, seria uma coisa mais do Supremo Tribunal Federal, que eu também acho difícil passar, no Supremo. Mas, enfim, poderiam incidir sobre as duas tributas. Mas, enfim, é uma linha a ser pensável aqui, eu particularmente não acredito na tese. Depois, só para você não ficar sozinho, abandonado, eu também não gosto dessa tese do ICMS na base, não gosto dela. No Conselho a gente não pode entrar na seara porque é uma questão de legislação, então tem legislação constitucional, a gente não pode falar sobre isso, apesar de a gente ter tentado entrar na base, mas se tem lei constitucional complementar sobre isso, não dá para entrar. Mas eu não sei se eu fui clara, como eu tive que colocar muitos dispositivos de uma forma um pouco mais rápida, a questão que eu entendi, o que eu entendi da legislação, na linha exatamente do que você colocou, a 978 ela trazia expressamente a exclusão da base de cálculo do ICMS e do IPI no caso de substituição. E ela foi cancelada, ela foi revogada em relação a essa parte, no sentido de que ela não está mais na nova legislação, esse dispositivo não existe mais, ele foi suprimido. E para mim foi exatamente por conta disso, porque o decreto que fala sobre receita bruta, no parágrafo 4, ele fala de ICMS, IPI e ST. Para mim, ele está lá, ele está excluído. Então, por isso que eles excluíram da 9718, porque agora o conceito de receita bruta já foi clareado com o decreto. Concordo plenamente com você, você acha que talvez não tenha sido claro na exposição. Contrário ao senso, o ICMS sobre receita própria entra na base agora pelo parágrafo 5º. Então, o parágrafo 5º, que é a principal discussão que se vê hoje na doutrina em relação à base de cálculo do PIS e COFINS, é que o fato de que eles trouxeram para a base os tributos incidentes sobre a própria receita bruta.
Então acabou fazendo o cálculo por dentro, acabou viabilizando que se considere receita o custo. Aí começa a ideia de que isso é um custo, porque na verdade não é um valor que você acresce a receita, acresce o patrimônio do contribuinte, você paga o tributo, tem que incidir na base. Então é essa a discussão, concordo com você, não sei se foi clara, mas a ideia foi que o que eu queria dizer foi isso, não sei se eu disse, mas o que eu queria dizer foi isso, em relação ao decreto. Ele exclui, por isso cancelou a 9718 e inclui na base o próprio. Então o próprio está e os outros estão fora, mas também não gosto de só dizer, acho que vai tomar pau. Apesar de ter ganho na questão do PIS/COFINS de importação, que para mim ganhou por causa do conceito de valor aduaneiro e não por conta de qualquer outra coisa. Bom que concordamos. Agora vamos para o Caçulho. Quando você está falando lá do crédito da aquisição de monofásico, da aquisição, eu concordo no gênero legal com você. O único ponto é uma tendência que eu tenho sozinho, eu tenho sustentado já, como você não sabe, falar do crédito monofásico, da compra monofásico, que você fala que eu tô louco. Todo mundo fala que eu tô louco. Só o Edmar tá, acho que não. Edmar, numa última exposição que eu fiz do monofásico, você até falou que você poderia pensar a respeito, não sei se você pensou, não, vou colocar de novo. Não que o Edmar concordou, mas foi um pensamento. Exatamente, todo mundo chama. É o seguinte, de fato a legislação fala que não dá crédito à aquisição do bem monofásico pelo monofaseado, né? Naquele PIS/COFINS que a gente fez aqui pela PET, eu dei nome, né? Eu inventei nomes, né? Como tem substituto tributário substituído e não tem nada disso na legislação, eu inventei. O monofaseante é o sujeito que faz o alíquota monofásico, o monofaseado é o sujeito que compra e faz a alíquota. Eu inventei um nome, não sei se adequa, mas a mim satisfaz. Bom, quem compra, um monofaseado que compra bens sujeitos à alíquota monofásica para revender, diz a legislação que não tem crédito. Mas aí, Edmar, o que eu apresentei numa exposição, acho que foi numa reunião da PET, foi o seguinte: e o monofaseado que compra diretamente do fabricante ou do monofaseante? Ele compra tributado. A regra geral lá que não dá crédito é a aquisição sem pagamento das contribuições na etapa anterior. Mas quem compra do fabricante, ele compra tributado. E pior, ele compra mais tributado que qualquer outra pessoa. Todo mundo compra com 9,25% e o sujeito compra com 12% falando de medicamentos, ou 12,5% falando de cosméticos, ou 13% falando de autopeça, né? 3,1%. Ele compra mais tributado que qualquer outra pessoa. E eu tenho, então, manifestado aí no entendimento de que poderia dar crédito. Essa aquisição de quem compra diretamente do monofaseante. E aí aplicaria o artigo 17, no sentido de que o que gera crédito não é o artigo 17, mas eu estou gerando crédito antes por interpretação, e o 17 vem e me mantém o crédito que eu sustentei anteriormente para utilizar para pagamentos fundos federais. Eu não sei qual a posição do Edmar, está lá no fundo, mas ele ficou de pensar a respeito. Aí eu pergunto para você, o que você acha disso? Sabe que eu pensei nisso? Pode parecer... Eu pensei nisso essa noite, essa madrugada, quando eu estava preparando esse material para nós. Veja, já estava tudo na minha cabeça, era só passar para o papel, no caso para o slide. Eu pensei justamente nisso, porque ele compra com 12, 13 e tal, e não será o inciso 1 do parágrafo, inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3º que impedirá. Por quê? Não dará direito à compra de pessoa física e à compra de produto desonerado. Não, esse é onerado, oneradíssimo. Então, a partir do parágrafo, ele não está naquela vedação. Mas aí, quando você vai lá no inciso 1, diz, olha, do valor apurado na forma do artigo 2º poderá ser descontado de crédito em relação a bens adquiridos para a revenda. Bens adquiridos para a revenda, vamos devagar, né, Edmar, já que estamos aí. Bens adquiridos para a revenda, exceto os bens monofásicos. Então, a proibição não está no inciso 2, do inciso 2 para a primeira. A proibição está no inciso 1 do artigo 3º. Textual. Então, não daria crédito. Agora, eu vou devolver a provocação. E se eu comprar um insumo monofásico? Eu tenho direito a crédito? Insumo monofásico? Compreende? Qual poderia ser o insumo monofásico? Caso mesmo, você já está querendo fazer um mapeamento do mercado, né?
Eu pensei Na tese, primeiro. pensa na tese. Não, assim, pensa o Vamos seguinte, discutir a se tese. o inciso 1 proíbe expressamente, ó, o Marcelo já notou. O Marcelo Só para Então, comemorar. é o seguinte, eu diria o seguinte, olha, A se o gente só tem um inciso, minuto, tem que acabar que o café já está esfriando. se o crédito está vedado no inciso 1 e não no inciso 2 para primeiro, então eu não daria crédito numa compra monofásica, assim, literalmente falando. Financeiramente falando, é complicado. Ele pagou na entrada, né? Ele pagou, mas ele não tem crédito porque o inciso 1 proíbe. Mas o inciso 2, se ele utilizou como insumo, você já vai dizer que nos teus processos lá para julgar deve ter isso, né, Fábio? Se ele usou aquele bem, ou seja, ele reintroduziu aquele produto que inicialmente era monofásico na cadeia de produção, daria o direito a crédito? Pelo inciso 2, pelo conceito de insumo, a Fabíola já se adiantou que sim. Por enquanto eu vou ficar com ela. Estou pensando, tá? A provocação é essa, porque o 2 não veda, o 1 veda. Bom, quanto ao inciso 1, a vedação do inciso 1, é uma questão de interpretação. Tem lá a vedação do monofásico expressa, mas interpretando de modo integrado a legislação, a aquisição do fabricante do monofaciente daria crédito e o inciso 1, então, seria aplicável nas aquisições feitas por quem vende com a alíquota zero. Um varejista que é adquirido do atacadista. E aí, uma interpretação integrada poderia ser assim. É uma hipótese, uma alternativa. Com relação aos insumos, um bem monofásico com insumo, quais poderiam ser? Uma autopeça de uma montadora, mas as autopeças já têm previsão específica lá. Quando o bem autopeça é vendido por uma montadora, que é fabricante de veículos, não se aplica ali como monofásico, aplica no 925. Tem suspensão. Tipo fins. Tem a alíquota 925 lá na 10485 2002. Tem a suspensão na cadeia. Qual outra hipótese de insumo? Talvez, não sei. Vamos ver, a hora que você entrar nesses produtos né? químicos, fertilizantes, essa situação toda da agroindústria, você vai ter produtos que são utilizados, sim. Vamos pensar, medicamentos. Fica a Me ideia. ajuda, Fábio, você que... Vamos lá, medicamento para os pintos na granja. Vamos continuar o debate. Vamos continuar o debate lá no café. porque o Ovos chefe já não incubáveis, vai pinto de um dia. Aí vai. Fica raciocínio. Fica de... Vamos discutir lá fora. Pessoal, então quem quiser tirar dúvidas diretamente com os palestrantes, fiquem à vontade, podem falar com eles. Vamos tomar um café agora, 10 minutos a gente volta.